E o Flamengo fez uma partida simplesmente horrorosa aqui em São Paulo, e isso gera a irritação do torcedor, porque o torcedor do Flamengo não aceita que um time tão caro, com tantos recursos, ainda mais depois de preservar ou cuidar, como diz o professor Tite, né, dos jogadores do sábado contra o São Paulo, entre em campo e apresente futebol tão ruim, como fez na quarta-feira aqui em São Paulo. Então a classificação ela não basta. Como bem disse o colega André Rocha, esse papo de maloqueiro, sofredor, ganha de 1-0 é muito bom para o Corinthians, pro flamenguista, para o rubro-negro, isso não vale não, cara. Não vale não, o Tite tem que se ligar nessa parada aí, porque não é assim que funciona. Para o rubro-negro não dá, ele não aceita. Ele quer que o time jogue. Se fosse um time ruim, um elenco ruim, ok. Mas com o time que tem, no mínimo competir e não ficar acuado como um time pequeno, tomando pressão do Palmeiras com bola cruzada na área, como aconteceu em parte do jogo aqui em São Paulo. Mas eu achei que o Palmeiras fez uma partida de muito esforço, melhor do que as anteriores, que foram muito ruins. A do Rio, então, nossa, o Palmeiras não ameaçou o Flamengo em nenhum lance, né? Nenhum lance do Rio de Janeiro. Conseguiu ser pior do que esse Flamengo horroroso de quarta-feira. E houve quem achasse aquilo muito bom. Talvez porque a referência seja derrota para o Vitória, atuação do Rio de Janeiro, derrota para o Fluminense, derrota para o Botafogo, quando até fez um bom jogo. Né? Vitória sobre o Cruzeiro com um gol mal anulado do time mineiro. Esse é o retrospecto recente do Palmeiras. 7 jogos, 4 derrotas, 2 vitórias, uma inútil, que foi essa de quarta-feira, e um empate. Esse é o retrospecto recente. Então é uma boa vontade muito grande, uma tentativa de vender uma narrativa de que um sai mais forte que o outro. Pô, são eliminados. Agora ser eliminado virou bom, é legal ser eliminado. O problema não é disputar 3 competições, é você não saber como administrar o elenco e estabelecer prioridades, que é o problema do Flamengo, no caso, na minha visão. Coloca como prioritária uma competição que, na verdade, é secundária por conta ali de um confronto com um adversário importante, que foi, no caso, o Palmeiras. Mas o Flamengo se classificou. E no Rio ele foi muito superior ao que o Palmeiras foi em São Paulo. O Palmeiras poderia fazer 2-0. O Flamengo poderia fazer 3 ou 4 no Rio. Tamanha superioridade. Bem ou mal, e porcamente, o Flamengo já teve o lance do pênalti não marcado, no mínimo discutível, né? Um lance olímpico do Murilo dentro da área, né? Amortecendo a criança ali com enorme habilidade para o vôlei, né? De praia ou de quadra, ele pode escolher. Né? E o lance do Pulga, que foi uma boa jogada. Pivô do Pedro, tabelinha pelo alto, Arrascaeta e Gerson, e o Gerson colocou o Pulga em condição de finalizar, chutou para fora. O Palmeiras nem isso conseguiu no Rio de Janeiro. Ter uma fagulha, uma expectativa de gol, uma finalização que levasse algum perigo para a meta do irregular Matheus Cunha, que é outra maluquice do Tite. Saída de gol desse menino é uma coisa pavorosa, embora tenha feito boas defesas, uma em cada tempo, pelo menos, em chutes de média distância dos jogadores do Palmeiras. Então não vejo dessa maneira. Eu acho estranho, como tantos torcedores do Palmeiras se contentam com isso. Ser eliminado tá legal, porque o time correu um pouco mais. Eu acho bem pouco para um bicampeão brasileiro, para um elenco que tem, ainda com contratações que fez agora para essa temporada. O Maurício não pôde jogar, mas está no elenco. Chegou o Felipe Anderson, o Giai. Quer dizer, para que isso tudo? Então, para jogar assim? E acho que pouco se discute isso. Tá? Pouco se discute isso. O modelo de jogo, que aliás teve uma declaração, até eu não sabia, o Arnaldo que me alertou para isso ontem, do auxiliar técnico do Palmeiras, né? Como é que é o negócio, Arnaldo? Se eles não conseguem colaborar com o futebol brasileiro, alguma coisa assim, né? Enfim. Um pouco assim, algo assim, nesse sentido. Que nós, a comissão técnica do Palmeiras, veio para tentar melhorar o futebol brasileiro. Isso também. Né? O que é uma pretensão. Que vão combinar. É uma nova pretensão. Que arrogância, hein? Que arrogância. Que coisa impressionante. Eles não foram contratados para isso. Eles foram contratados por um clube brasileiro para treinar seu time. Não tem nada. E mais, eles não melhoram em nada o futebol brasileiro, porque o modelo de jogo da comissão técnica do Palmeiras não tem nada de inovador, nada de diferente, nada que acrescente do ponto de vista da ideia do proposta de jogo. Tá? Se assemelha muito ao estilo do próprio Palmeiras com o Felipão em 2018. Tem muitas semelhanças. Jogos de ligação direta, de muita bola alçada, e que em alguns momentos até já foi um jogo mais elaborado, com essa mesma comissão técnica. Mas, em geral, é isso que pauta. Isso não é inovador. É competitivo, eles são bons, isso é inegável, naquilo que se propõe a fazer, mas não está trazendo nada de inovador. Essa frase é de uma pretensão que eu chego a achar engraçado. Como é que alguém pode se achar, se levar tão a sério? Arnaldo, então no fim tivemos o seguinte: o Palmeiras foi eliminado, e daqui a pouco o Danilo vai falar sobre essa questão do palmeirense ter ficado satisfeito com o que viu, e temos o Flamengo classificado. Porém, vamos combinar que estamos falando sobre inovações, ideias novas, o Tite também, pelo menos nesse momento, ele está conseguindo incomodar, inclusive, os rubro-negros, né? Bom, vamos lá, tentando amarrar um pouco. E tem também o assunto Abel. A gente
a gente vive num mundo atual, sobretudo cibernético, que eu costumo dizer, e aí cada sujeito tem seus grupos, tal, da falsa simetria. E a gente adora a falsa simetria. A gente, não nós aqui, né? Quem milita no mundo futebolístico. Então, para mim, o que existe em comum? A única coisa que existe em comum entre Zubeldia, Abel e Tite nessa semana foi que os três se recusaram a falar depois dos jogos, né? E os três tinham obrigação de falar porque eles tinham muito a responder, né? Muito confortável para os três não dar entrevista. Aí teve gente que depois do jogo do Palmeiras e Flamengo, mas o Abel foi expulso, não pode falar. É uma pinóia. Isso só vale para regulamento de competição sul-americana. Assim como o Zubeldia foi expulso ontem e se negou a falar, colocou auxiliar. Assim, essa é a simetria entre os três. E o Tite, a direção do Flamengo, para tratar de outro tema, também poupou. Os três foram poupados. Agora, é a única coisa em comum entre os três nesse meio de semana. Em relação... O Tite não tem nenhuma indisciplina aí no currículo recente. Em relação aos gringos indisciplinados, eu estou muito com o Juca. O Zubeldia já passou o Abel em advertência, mas muito. Ele já é mais indisciplinado do que o Abel. Ele toma mais cartões do que o Abel. Agora, ele não é tão mal educado como o Abel. Isso são coisas diferentes, né? Ele não é por conta só do gesto obsceno, não. É por conta de palavrões, xingamentos, confrontos com os adversários, jogadores, técnicos, tal. Então, assim, as comparações, elas é gostoso fazer a comparação, mas são pessoas diferentes. Hoje o Zubeldia faz mais mal para o time dele do que o Abel faz mais mal para o time dele. E aí que a gente vai no discurso da comissão técnica portuguesa do Abel e dos seus... Essa situação de fazer um bem para o futebol brasileiro, pensar nas coisas do futebol, no bem do futebol, é uma das maiores cascatas do mundo. E ainda os Zubeldia e os argentinos não entraram nessa conversinha e nem dessa... E acho que aí vamos observar, porque eles estão chegando, até onde vai a indisciplina da comissão técnica do Zubeldia. Se eles passarem para esse tom da doutrinação, porque o Abel gosta muito de falar em educação, ele fala que o brasileiro muitas vezes é mal educado é ele. Como disse o Danilo, se eu me colocando, eu fiquei completamente em choque, eu me imaginando como comandante de um time, de uma torcida, de uma seita, vendo a minha imagem no telão para 45 mil pessoas fazendo aquele gesto. Cara, para mim é devastador. E se vocês repararem, o pedido de desculpas dele na entrevista exclusiva lá para o André Hernan e não para a coletiva, é para a comunidade dele. Não é para o público em geral, né? É para a família dele. Como o Juca falou, ele já usou várias vezes. Eu tenho que, quando eu vejo minhas filhas, minha mulher, eu tenho que rever meu comportamento. E ele não revê, pelo contrário. E para a comunidade palmeirense. Não para o geral. Tironi, eu comecei a gostar de futebol no final da década de 70, na década de 80. A minha seleção é a seleção de 82, a seleção do Tele. E o Tele é a antítese disso, cara. Então não posso... É a antítese do Abel, é a antítese do Zubeldia e é 10 vezes melhor que o Tite. Para mim, esses caras, os comandantes, eles precisam... digamos, honrar a palavra comandante. E aí também distingo, Danilo, para mim, a falsa simetria do Wesley ou do Gabriel, jogadores do Corinthians, uns cabeças vazias. Aliás, o Gabriel sempre foi, agora talvez mais experiente ele tenha revisto alguma coisa do comportamento dele, de um comandante tarimbado, autor de livro, e faz doações e tal, que faz um gesto desse. E aí a preocupação do torcedor de cada time é a seguinte: é colocar a falsa simetria para que o time dele não seja prejudicado. O que quer o torcedor do Palmeiras agora? Que o Wesley pegue os mesmos jogos que o Abel vai pegar,
que o Zubeldia entre na... E vice-versa. É só isso que o torcedor quer. Então, assim, a gente está numa situação, são maus exemplos, apesar de bons treinadores. Com certeza são maus exemplos. Então, eu só faço essas distinções, porque a única coisa que eu vejo em comum entre os três hoje, coloquei o Tite no balaio, porque ele também se recusou a dar entrevista, é o conforto que eles têm de passar essa semana trabalhando mal, os três, em algum aspecto, e não precisando dar satisfação para ninguém, enquanto a gente debate aqui o sexo dos anjos. O que a gente... Danilo, todo mundo tem citado. Eu peço a palavra, porque Diga. No início eu falei de Olimpíada e acabei falando pouco de algo que eu gostaria de ter falado. Eu jogava o Danilo já teve a oportunidade de falar e falou muito bem sobre o assunto em questão. Concordo plenamente com o Mauro, com essa atitude, e o Danilo, não, o Palmeiras mostrou que tem um caminho pela frente. O caminho pela frente é a desclassificação da Copa do Brasil. Você se conformar com a desclassificação, jogou bem. É o Palmeiras. Com esses títulos todos, com esse técnico mal educado. Então, o fato de ter jogado melhor essa partida, melhor que o Flamengo e pessimamente a primeira, mostrou um caminho para seguir daqui para frente. Então, é para se conformar, ficar satisfeito com a desclassificação? Concordo com o Mauro. E a outra coisa, eu quero dizer o seguinte, a diferença, a assimetria entre o Zubeldia e o Abel Ferreira, e essa declaração do assistente aí do Abel Ferreira, eles são essa comissão técnica é prepotente, metida besta. E a comissão técnica do Zubeldia é porra louca. Essa é a diferença entre eles. Danilo, fala aí. Olha, eu queria fazer uma ponderação, porque eu entendo perfeitamente tanto o seu argumento quanto o do Mauro, mas eu quero fazer aqui uma defesa, lembrando, entre outras coisas, que o Palmeiras perdeu 2 jogadores essenciais no primeiro tempo, que não puderam jogar o jogo inteiro, que saíram machucados. E eu acho que existe mesmo, quando você vem numa fase ruim como o Palmeiras vinha, ganha um jogo, fica próximo de levar o jogo para os pênaltis. É um alento para o torcedor. O problema é esse próximo, viu, Juca? Então, mas o problema é o próximo. Vamos ver o próximo. Não, próximo de. Ficou próximo de. Esse é o C, se desse certo, se a bola entrasse. Mas veja. Só passa um. Houve uma atitude no estádio. Não é o crítico Danilo Lavieri ou quem quer que seja. A torcida que estava ali, chateada com a eliminação, reconheceu que houve. Eu sempre gosto de lembrar, o Arnaldo e o Tironi hão de lembrar perfeitamente disso, uma eliminação do São Paulo, se não me engano, para o Grêmio, dos meninos do Cilinho, que o time saiu aplaudido em pé no Pacaembu. Isso. E por quê? Porque mostrava um caminho que revelou-se verdadeiro, diga-se de passagem. Recentemente, a torcida do Corinthians aplaudiu na Neoquímica e não tinha sido um resultado positivo, né, Juca? Aliás, eu não concordo com esse tipo de atitude de torcida que aplaude quando o time é eliminado e perde. Confesso. Eu acho aí a gente vai ser ombudsman de torcida. A torcida tá feliz porque o Palmeiras jogou de uma maneira que não jogava faz um tempo. Não dá para jogou maravilhosamente bem. Justificou a derrota. Não, mas não é justificar a derrota, Trajano. A questão num campeonato de mata-mata só vai ser um cara que vai ser campeão. O sorteio colocou os 2 melhores times de frente a frente. No Maracanã, o Palmeiras não jogou nada, melhorou um pouquinho do que jogou no Allianz Parque. Só um time vai passar. O Palmeiras estava jogando por 4 jogos de uma maneira completamente horrível, sem vontade, sem tática, sem técnica, sem nada. Ele mostrou uma certa reação. A gente tem que ver se contra o Botafogo vai continuar essa reação, se contra o Flamengo agora vai continuar essa reação. Agora, o sentimento do cara, do torcedor que estava no Allianz Parque foi de que viu um time que fazia tempo que não via. E aplaudiu, e achou que vai ter um caminho dali pra frente. Ao mesmo tempo. E se perder do Botafogo e do Flamengo, ele vai aplaudir? Aí a gente vai falar disso na sexta-feira que vem, depois do jogo. Então aguardem, sexta-feira que vem, a gente vai falar disso.
a gente vai falar sexta do que aconteceu. Se o Palmeiras ganhar do Botafogo, vamos falar, olha, você viu aquele jogo contra o Palmeiras e Flamengo, foi o início da reação, assim como no ano passado, o Palmeiras jogou porcamente contra o Coritiba, ganhou de 1-0 e dali pra frente foi campeão brasileiro. O futebol ele é marcado por essas coisas, às vezes não é só na vitória que o time começa a reagir, que o time começa a renascer. Acontece de um time numa derrota achar um caminho, como foi, como eu disse agora, o Palmeiras jogou mal contra o Coritiba, que estava lutando contra o rebaixamento, e começou uma reação. Assim como o Palmeiras perdeu do Boca, como perdeu do Atlético Paranaense, o Palmeiras ganhou do São Paulo, ganhou do Santos, foi campeão contra o Flamengo em Brasília. O Palmeiras tem vários títulos, várias conquistas para o torcedor ficar feliz. Jogou bem, jogou mal, jogou, não sei, daqui a 20 anos a gente talvez nem lembre de como jogou o time. Fica o título, fica a experiência de quem estava no estádio e foi campeão, e quem saiu da fila, quem nunca tinha visto o time ser campeão, como foi em 2015, muito torcedor palmeirense tinha 10, 15 anos, não tinha visto o Palmeiras ser campeão, e quando viu, o Palmeiras foi rebaixado, como foi em 2012. Então, assim, tem muita questão que, quando a gente vai analisar, não dá para ser de uma maneira fria e falar, tem que jogar assim, tem que jogar assado. O futebol tem muita coisa envolvida, tem o ambiente, tem a grama, tem a bola, tem o jogador... Você não vai me ensinar a ver futebol. Você não vai me ensinar a ver futebol. Mas você também não pode me ensinar a achar como eu vou ter que falar. Eu tô há 62 anos nesse métier, sabe? Então vai com calma. Vai com calma. Mas o que muda o quanto tempo você tem, Trajano? Eu tô falando da minha visão. Você não precisa concordar comigo, assim como eu não preciso concordar com você. Não é concordar. Você quer dizer que o futebol é assim, assado? O futebol é a minha visão, Trajano. Assim, assado? Mas é a minha visão. Bem, gente. Tudo bem. Eu respeito a sua visão, mas não tente ensinar para os outros. Você está dando uma de Abel Ferreira. Tá bom. Ô, Mauro, vai dar para saber nesse fim de semana se as coisas melhoraram para o Palmeiras e se as coisas vão melhorar para o Flamengo, porque os dois vão se enfrentar no Campeonato Brasileiro. E aí a pergunta é, será que eles vão poupar para o jogo no meio da semana? Não está muito um clima de poupar, né? Não creio, não. A informação que eu tenho do Flamengo é que, a partir de agora, nesses jogos brasileiro e Libertadores, quinta, né? Contra o Bolívar no Rio, ambos no Rio, né? O Tite vai colocar o time mais forte possível, né? Eles teriam... A ideia foi cuidar, né? O Tite também, né? Cuidar, não é poupar nem preservar, é cuidar. O Tite cuidou dos meninos no jogo contra São Paulo, que foi um papel ridículo que o Flamengo fez no sábado, uma atuação patética, né? E perdeu. Aliás, são 2 derrotas seguidas, né? Isso dá para explicar também porque de se classificar e não se contentar com tão pouco. Mas nesses 2 jogos agora ele vai colocar o melhor time possível. Então não vai ter negócio de Matheus Cunha, Léo Ortiz de volante, essas coisas, essas invenções não devem rolar. Mas essa é a tendência. E o Palmeiras não tem motivo para pensar diferente. Ele está agora com uma competição a menos. Lá na frente ele vai ter um final de semana livre, no último meio de semana, aliás, desse mês, né? Que é quando volta a Copa do Brasil. Então dá para fazer uma projeção, dando um gás agora e recuperando jogadores mais adiante. Não vejo porquê. E o Palmeiras, é bom lembrar, ele é o bicampeão brasileiro. Então ele tem que tentar um bom resultado no Rio para não perder contato com o Flamengo, que não é o líder, mas tem um jogo a menos, né? Ele pode dividir a liderança com o Botafogo pela matemática, né? Porque tem uma partida a menos e 3 pontos também atrás. E o Botafogo joga contra o Juventude em Caxias mais cedo. Então os dois entram em campo sabendo quanto foi o jogo de manhã, né? Juventude e Botafogo, lá em Caxias do Sul. Não sei como é que vai estar lá. Aqui em São Paulo esfriou. Não sei se no Sul vai estar um frio de rachar ou se vai chover, como é que vai ser, mas as condições climáticas lá sempre podem influenciar muito no andamento da partida, a gente sabe disso, né? Pelo passado recente mostra isso, por outras partidas que lá aconteceram, e vão jogar à tarde sabendo como é que o líder Botafogo saiu jogando em Caxias do Sul. Agora, eu só queria fazer um comentário breve, assim, não quero estender o assunto, mas eu penso o seguinte: reação de torcida, ela tem a reação que ela quiser, e cada um de nós, qualquer pessoa, pode ter uma opinião sobre a reação da torcida, ponto. A reação da torcida, ela não é indiscutível, ela pode sim ser discutida, você pode concordar, pode discordar, enfim, seja ela qual for.